Olá, turma, tudo bem? Sejam bem-vindos então ao nosso curso técnico profissional, Programação de Jogos Digitais, nossa unidade curricular Programação, né, de Jogos Digitais 1, professor Sidney que vos fala, e vamos dar continuidade então, como eu já estava falando com vocês aí, né, literando aí, né, inteirando essa maneira aí diferente de ver o código de jogo de adivinhação que a gente estava trabalhando ontem, tá bom? Com o VS Code aberto aí, ou com o Replit lá na web aberto, né? A turma do Flávio lá vai estar usando o Replit para uma cópia do Python, né? Rodando na web. Do Python não, do VS Code rodando na web, né? Um interpretador ali de código. E o pessoal ali do Tiradentes está com o VS Code rodando também, mas quem quiser usar o Replit ou o outro site lá, né? Que a gente está usando da Python lá também, oficial da Python lá para rodar o código também é válido, tá bom? Então o código está lá disponível, já falei para vocês, está disponível lá no Class. Então pegue o código, copie e cole aí na tela de vocês e vamos trabalhar e entender a ideia e os conceitos em cima desse código aí. Não sei se vai dar tempo, né? A gente tem pouco tempo de aula hoje. Então a gente explorou maneiras avançadas ali de interar o código Python aplicando o nosso jogo de adivinhação, controlando os números ali, tentativas e variações de dificuldades, tá? E a gente vai continuar vendo isso. Alguns alunos lá fizeram para mim as alterações nos códigos, né? E eu queria que todo mundo fizesse, na verdade era uma atividade proposta para a turma, aquilo lá. Tá? A gente vai voltar naquilo ali, mas eu acho que numa outra aula, porque essa aula aqui não vai dar tempo da gente tratar essa questão aí de fazer alterações e modificar o código ali novamente. Então na hora anterior a gente viu a sequência do jogo de adivinhação em Python, demos uma breve analisada no código, como que funciona as questões que estão dentro dela ali da sintaxe, como que foi organizada, né? De como que foi organizado, o que foi importado ali para dentro, que biblioteca usou, quais funções que estavam usando, quais condições, né, usou, como que usou ali, né, as lógicas ali dentro do jogo. Aprendemos a estruturar o jogo usando o loop while para permitir múltiplas tentativas e lógica condicional, né, if, elif e else. A gente viu que a gente pode usar while e for, né, depende da situação. Então, usando a condicionais if, elif e else para avaliar a resposta do jogador. Bem interessante isso, né? A gente não usa só para esse tipo de jogo, esse tipo de código que a gente fez. A gente vai usar isso aí para todo tipo de programação, de linguagem ali que a gente for usar. A gente vai usar essa estrutura. Essa estrutura básica é usada, né, em todas as linguagens. Claro, de maneira diferente, talvez, de chamar ela de outro nome, talvez. Mas, como a gente fala, né, linguagem, né? Como tem o inglês, espanhol, português, Portugal, português, Brasil, e aí outras línguas aí, mandarim e tal. Também a linguagem de programação é a mesma coisa, né? O significado às vezes é o mesmo, mas como falar, como tratar, isso é diferente. Discutimos também sobre a importância do feedback do usuário, né? Importante, né? Eu acho que foi o Arthur, não sei, não lembro agora qual que foi o aluno que me colocou, né? Mudou ali a, o script, o sintaxe do jogo, mudou ali o código e teve uma interação melhor, né? Com o código, dando mais dicas para o usuário, para nós, né, que estava jogando, dando alternativas melhores ali de visualizar ali o que estava acontecendo dentro do jogo e dando condições melhores de acertar, né, ali até o número secreto. Então isso torna esse feedback é muito importante quando a gente tem um jogo ali, um código rodando em um jogo, por exemplo, né? A gente tem que ter esses feedbacks aí. Torna o jogo mais interativo, mais envolvente. E essa que é a ideia do nosso curso, né? Aprender a programar e aprender como programar também, né? A gente não pode ter só um produto funcionando. A gente tem que ter um produto funcionando e que tenha atrativos, né? Que os jogadores gostam de estar ali se envolvendo com aquilo ali, seja interativo. Ok? Para pensarmos juntos, né? Como diferentes métodos de interação podem afetar a jogabilidade e a dificuldade do nosso jogo de adivinhação, tá? Então eu quero que você responda aí, converse com o teu colega do lado e me responda no chat aí agora. Como que os diferentes métodos que a gente pode usar de interação dentro do jogo pode afetar a jogabilidade e a dificuldade do nosso jogo em adivinhação, né? Tá bom? Considere as experiências de vocês aí como usuários de jogos aí que vocês já praticam, né, que já jogam, e discutam e me tragam aqui no chat sim essa resposta, por favor. Hoje tem um número bom de alunos na sala, né? O tempo melhorou, o frio deu uma pausa para nós aí, não tá tão frio que nem os outros dias.
A chuva também não tá, pelo menos aqui, né? Não sei lá em São José como que tá. Aqui em Curitiba tá bom. A hora que eu saí de casa tava 12, perto dos 10, 12 graus ali, graus, sem chuva. E eu ando de moto, né? Então é estilo de vida andar de moto. Então tem carro, tem tudo, mas não gosto do trânsito. Prefiro andar de moto, mesmo que esteja caindo tempestade. Às vezes prefiro não pegar trânsito. Então dias de frios assim, eu sofro bastante. Ninguém vai me responder lá, turma? Pessoal aí que tá com o professor Boldrini aí, alguém que quer me responder, por favor, me ajudem. A gente usa métodos para interação, né, com os jogos, né? E os jogos que você já conhece também, né? O que isso afeta na jogabilidade ali, na dificuldade do jogo? A gente trazendo isso pro jogo da adivinhação, que a gente não conseguiu implementar em muita coisa, porque, né, a gente teve ali finalzinho da aula, e essa aula é só uma aula e ainda a gente não conseguiu entrar no horário bem certinho ali. Então a gente não vai conseguir fazer algumas interações ali com a turma lá do Flávio, que daí vai entrar outro professor, né, na semana que vem já. Mas o professor vai dar continuidade com vocês aí e alguns outros jogos, alguns outros códigos aí. Tá? O Arthur me respondeu ali. Quanto mais difícil a interação, mais difícil de adivinhar. É, a resposta boa do Arthur. Da Thaís, a escolha do método de interação impacta diretamente como o jogador percebe a dificuldade, engajamento, fluidez do jogo, sendo crucial para uma boa experiência para quem for jogar, né? Então o jogo tem que ser atrativo, né? E tem que ser bem interativo, né? Porque se você entra num jogo, né? Com uma experiência tua de vocês aí com jogos, você entra num jogo que, por exemplo, assim, vocês são bem exigentes, têm conhecimento técnico de jogos, gostam de jogos bons, né? Tem uma idade aí legal já para entender, compreender algumas coisas. Entra num jogo muito fácil, né? Você não vai se prender. Jogo meio dificultoso ali, simples demais e bobinho. Você não vai querer jogar. Um jogo fácil. Mas se o jogo for muito difícil também, muito complicado, cheio de pouca interação, interface difícil, você não vai querer jogar também. Então tem que ter um equilíbrio aí, né? Nas questões aí. A Chloe respondeu ali diferentes métodos. Só sobe um pouquinho o chat para mim da Chloe. Aí. Diferentes métodos de interação podem impactar significativamente na jogabilidade e na dificuldade de um jogo. O Luiz Carlos diz que influencia com o engajamento do jogador e a percepção do desafio. E o Caio concordou ali, né, Caio? Influenciar com o engajamento do jogador e a percepção do desafio, Luiz Afonso. Né? A outra pergunta era do Luiz Carlos, a resposta do Luiz Carlos. Então vamos dar continuidade aqui. Então, diferentes métodos de interação dentro do jogo, do exemplo que a gente está trazendo aqui do Python, ou de qualquer outro jogo, né, pode tornar o jogo mais previsível e desafiador. Por exemplo, um loop com um número fixo de tentativas aumenta a tensão e excitação, né? Esse é um exemplo aí da resposta aí da pergunta que eu fiz para vocês. E a gente viu ali a questão de usar também dentro do código, vocês viram essa função ali, né? Range, né? Range. Então, toda vez que a gente coloca um nome e um parênteses, né? Abre parênteses, fecha parênteses, a gente está falando que a gente tem uma função, né? Então, essa estrutura combinada aqui, range, é ideal para loops com um número definido de interação, tá? Então, por que a gente usou range lá, pessoal? A gente usou o while no laço nosso de repetição. Então, o while é uma estrutura para fazer repetição de algum código, de alguma coisa que você quer que se repita até que ele finalize ali toda a questão de condições ali a ser analisadas. Tá, o while é usado para isso, para fazer o loop. Tá, e o for também. Tá? Mas o for usa o range, né? Porque ele define ali o número de interações. Então, por isso que a gente usa for. No contexto do jogo lá, for tentativa, in range, max, né? Underscore de tentativas, que é a variável de tentativa, o máximo número de tentativas, permite repetir o bloco de jogo um número específico de vezes, controlando a tentativa do jogador. Tá? Então, é por isso que a gente usa a questão do while para algumas situações, quando a gente não tem definido essa interação, né? Deixa eu pegar minha caneta aqui. Então aqui a gente usa o range junto com for. Quando a gente não tem aqui é o número quando a gente tem um número definido, tá? De interações aqui. Quando eu vou falar assim, vai ter 10 interações. Eu sei que está definido já esse número aqui, então eu posso usar range com for.
tá? E se eu não tenho esse número definido, vai ser um número que eu não sei qual que é, então eu prefiro trabalhar com while, né? Tá? Essas são as variações aí dentro do laço, né? Então o uso do range aqui, dessa função range, a gente vai usar quando tiver essa situação aqui, tá? Essa situação abaixo que eu falei para vocês. Ok? E as variações do loop while, né? Além do for, que a gente falou ali agora. A gente mostrou, eu não sei se a turma do Flávio conseguiu ver, eu acho que eles saíram um pouquinho antes, não lembro agora, não estou puxando bem na minha memória aqui. Não conseguiram ver, mas os slides eu mostrei ali a diferença do código usando o for, né? A gente usou for, na verdade, no nosso código, né? E depois eu mostrei o código com while ali também. Mas as duas opções ali é válido, né? Como dizem, né? O modo de como o jogador ali, o usuário vai enxergar, o usuário final vai enxergar, vai ser o mesmo resultado que está por trás do código. Aí você que vai decidir como que você vai fazer isso, tá? Você pode usar as duas funções aqui tranquilamente, não vai alterar nada. É como escreve o código, né? O Caio pode escrever o código de um jeito, o Luiz o código de um jeito, o Arthur o código de um jeito e ter os mesmos resultados, né? Só que a gente tem ali um parâmetro ali, né, a ser seguido ali, uma lógica justa para ser seguido ali dentro do código. Uma convenção, né? Uma convenção, respeitando a convenção ali de como trabalhar e estruturar essa sintaxe do nosso código. Então, além do for aqui, a gente usa o laço while também, né, para o nosso laço de repetição. Laço de repetição, ou a gente chama de loop, né? Loop é uma coisa que está igual essa flecha aqui, né? Nunca mais acaba, né? A gente pode deixar ela rodando infinitamente, né? Então, por isso que a gente tem que deixar alguns parâmetros de parar ela, né? De dar o break dela, porque senão ela vai ficar rodando, 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 rodando até. Por isso que é um loop, né? É um loop, tá bom? Então a gente pode usar o loop while, ele pode ser ajustado para adicionar complexidade no jogo. Por exemplo, usando um contador de tentativas, que a gente usou ali no nosso código, ou uma condição de saída baseada no estado de jogo, né? Como um palpite correto ou fim de tentativas, tá? Então o while a gente consegue fazer essas questões aí, né? Uma interação um pouquinho mais de complexidade aí, adicionar uma complexidade maior no jogo, ok? Controle de tentativas, tá? A gente ia implementar isso no código. Na próxima aula a gente implementa isso, algumas alterações e fazer alguns controles aí dentro do código, tá? Esse código simples ele vai crescendo aí conforme as nossas aulas vão evoluindo aí o nosso conceito sobre programação e alguns conceitos mais complexos aí dentro do código. Então, controle de tentativas. Controlar o número de tentativas em um jogo de adivinhação, adicionar um elemento estratégico, né? Isso que faz parte do nosso conceito dessa aula anterior, dessa aula de hoje. Isso pode ser feito definindo um limite de tentativas. Então, assim, o limite de tentativas aqui ajuda a gente ter esse controle, né? Usando o loop for ou while para contar as números de tentativas, né? Então a gente cria lá uma variável contador, né? Incrementa esse contador para ele contar a cada rodada ali, fazer uma contagem dentro dessa variável. Ele vai guardando essa informação enquanto o loop vai acontecendo e ele conta ali, a gente estipula também quantas tentativas, né, para o jogador ter. Então a gente consegue ter um controle aí de tentativas dentro do nosso código. Foi o que eu apresentei para vocês a aula passada, daquele código lá tinha esse controle e vocês olharam lá, né? Se você estiver com o código aberto aí, vocês conseguem dar uma olhada aí de como que funcionam os parâmetros, tá? Depois a gente tenta abrir aí, não sei se vai dar tempo hoje, abrir o código e analisar ele de novo. Tá? Alguém teve dificuldade de entender ali a linha de raciocínio do código? Da sintaxe que foi descrita para vocês ali? Os conceitos que a gente aprendeu nas aulas, tá tudo ali dentro daquele código, né? De maneira mais simples possível, para você que tenha compreensão ali de como que é por dentro do código, né? Tá? Mais para frente a gente vai aprender a fazer uma interface, a melhorar ali, tá? Aplicação prática dentro daquele código, né? Adaptar o jogo para diferentes estruturas de loop envolve mudança no código para incorporar o controle de tentativas, né? E essa aí vai ser uma próxima etapa, que é a continuação da aula de ontem, a gente incluir esses controles e tentar entender, incrementar ali diferentes formas na estrutura do loop, tá? Isso inclui ajustar lógica,
a gente vai ter que mexer na lógica nossa lá da programação. Vai verificar verificação dos palpites, né? E condição do jogo e o término do jogo, tá? Então vai ter uma estruturação melhor do nosso código, tá? A estrutura básica ela já está feita, mas a gente vai aprender a aprimorar ali e fazer variações, né? Como os meninos me apresentaram na última aula e as variações dele, né? Gostei lá do jogo que fez as perguntas sobre Python, né? Bem interessante. Muito interessante fazer um jogo daquele jeito também. Estratégia de interação. Então, a gente deve escolher entre essas duas opções quando a gente vai fazer interação usando o laço de repetição, o loop, tá? Tá bom. O Marco vai embora, Marco? Boldrini? É que tá baixo aqui o meu áudio ali da televisão, não te ouvi direito. Então tá bom, tudo de bom pra vocês aí. Qualquer coisa que vocês precisarem de mim, vocês podem me chamar, tá? Foi bom estar com vocês aí. Tá bom? Aquele abraço pra todo mundo aí. Até a próxima. Beleza, então. Não sei o que está acontecendo ali no chat ali, mas tudo bem. Deixa eu ver aqui. Ah, beleza. Sofia, se comporta, menina. Beleza, então, vamos voltar aqui, né? Então, a estratégia de interação a gente vai trabalhar e você vai escolher ali dentro do teu jogo uma estratégia que seja melhor ali para tua interação, tá? Dentro do nosso código. Então, vai escolher o while, conforme for, ou for, dependente do design do teu jogo, tá? Vamos dar um tempo ali, por favor, no chat ali, vamos, menos ali. Então, exemplo, se for a opção for é previsível para um número fixo de tentativas, tá? Então, assim, a gente tem um número de tentativas, então a gente vai deixar ali o número de tentativas previsível, né? Fixo. Então, usa for. E quanto o while é melhor para condições de saída mais flexíveis, tá? Beleza? Beleza, então, turma? Vamos se controlar no chat aí, por favor. E voltar para a aula do professor aqui. A gente já vai deslogar também, né? Vocês já vão. Mas temos mais 5 minutos ainda, né, professora Nicole? Dicas para otimizar, então, a nossa questão do nosso código. Elaborar loops eficientes, facilmente compreensíveis, requer prevenção de loops infinitos. Lembra que eu falei para vocês? A gente tinha que incrementar lá uma variável mais um dentro da variável. Por quê? Para ela fazer o contador, né? Então, uma variável contador, para que o nosso loop break, né? Quando ele executar todas as condições ali que a gente pedir para ele. Senão ele vai ficar rodando infinitamente ali, né? Adoção de nomes descritivos também para as variáveis, né? Lembra que a gente falou sobre dar nomes descritivos nas variáveis, né? Coisas lógicas, né? Você vai falar sobre nome, dá uma variável de nome. Você vai contar um número, pode ser uma variável chamada contador, né? Underscore número. Ah, número de tentativas. Número, underscore, número de tentativas. Variáveis assim com nomes, né? Lógicos, tá ok? E a implementação de uma lógica de saída adequada também, né? Então você vai entregar ali uma saída decente ali, uma instrução decente ali para o usuário final, tá? Encerrar o jogo de maneira clara e compreensível. Também deixar ali que você, claro, que encerrou o jogo, que as chances terminaram, que você perdeu ou que você ganhou. São informações importantes ali para a gente otimizar o nosso código. Então essas estruturas aqui são importantíssimas você ter na sua mente aí para a gente poder estruturar o jogo melhor, tá ok? E uma pergunta para vocês aí. Atividade de fixação. Qual estrutura de loop é ideal para adicionar um número fixo de tentativas em um jogo? Acabei de explicar sobre isso para vocês e queria que vocês me respondessem qual é a opção. A gente usa while, a gente usa for, a gente usa do while ou repeat? Quando a gente vai fazer um loop de estrutura de loop, repetição,
para adicionar um número fixo de tentativas em um jogo. Lembra que eu falei? Quando a gente não tem um número fixo, quando a gente tem um número fixo, como que a gente faz? Qual que é a estrutura que a gente usa? Agora que é a hora de vocês usar o chat. Agora que é a hora correta de usar o chat aí, turma. O Luiz for, o Luiz Victor for, o Felipe letra B também for, o Luiz Carlos é o for, a Júlia B também for, o Bernardo também for, Yali, Luiz, Felipe, Mariana, Fábio, Gabriele, todo mundo. Então isso significa que vocês prestaram atenção na aula e que esse conceito está bem tranquilo na cabeça de vocês, né? Porque a resposta é essa mesmo. Parabéns aí. Então, repetição usando for quando o número de tentativas ali é fixo, né? Ok? E conclusão aqui, né? A capacidade de interar maneiras diferentes é uma habilidade valiosa em Python. É os guri, né, Bernardo? Os caras são bons aí, né, Bernardo? Isso aí. Capacidade, então, de interar maneiras diferentes é uma habilidade valiosa em Python. Então, preste atenção, gente. Se vocês têm essa capacidade aí de fazer essa interação dentro dos códigos aí que a gente está aprendendo agora, isso é uma habilidade valiosa para quem é programador em Python, tá? Especialmente em aplicações como jogos, onde o controle de fluxo é extremamente necessário. Então, é isso aí mesmo, né, Ber? Os guri é embaçado aí, né? Os caras de SJP são os caras, beleza? Laço for. Laço for em Python é usado para iterar sobre uma sequência, como uma lista, tupla ou string, ou um intervalo de números, gerados por uma range, tá? Então a range, a função range ali entre parênteses, né? Range abre e fecha parênteses. Essa é o intervalo que a gente usa dentro de uma range. Sua estrutura for, se a estrutura for variável, né? Em sequência ali, por exemplo, bloco underscore d underscore código, executa o bloco código para que cada elemento ali na sequência, tá ok? É ideal para situações onde o número de interações é conhecido ou definido. Foi isso que a gente falou, foi isso que vocês responderam agora ali, a resposta de vocês, né? Então a questão ali é o laço for. E encerrando a interação, então, né, dentro do laço, para encerrar uma interação e sair do loop lá em Python, que a gente está usando a linguagem de programação Python, usa-se a instrução break, né? Ou tem alguma outra pronúncia aí adequada, né? Tá? Mas é break, né? Break, o que você achar aí melhor para você. Ela interrompe imediatamente o ciclo mais interno, né? Seja for ou seja while. Então, para a gente parar ali um loop, a gente vai usar, né, essa função aí, essa instrução break. Né? Continue para continuar, break para parar, em que está inserida. Então, dentro do código, a gente vai usar essa atribuição aí, independentemente da condição do loop. É útil para terminar loops antecipadamente quando uma condição específica é atendida. Né? A gente está na primeira condição lá, primeiro if, e a gente quer que break lá na primeira, então a gente usa o break. Né? O e continue também, a mesma opção. Então, finalizando a nossa aula de hoje, o que a gente viu na aula de hoje, aprendemos como realizar interações avançadas lá em Python, aplicando no nosso jogo de adivinhação. A gente vai aplicar isso na próxima aula, com certeza. Com ênfase no controle de tentativas, também vamos aplicar isso na próxima aula. E variações nas dificuldades, vamos fazer isso na próxima aula. Tá? Vamos explorar a geração de números aleatórios e as suas aplicações na próxima aula. Tá ok? É por isso, e por aqui ficamos por hoje, então, tá bom? Beleza? Aquele abraço para vocês, até a próxima.